é de que após a Copa Libertadores ele assume o comando da seleção brasileira. Isso já está praticamente fechado, praticamente definido. A montagem do grupo que vai trabalhar com o Tite está sendo feita, já está sendo processada, e esse é o caminho. Só que Tite quer terminar e vai terminar a sua participação com o Corinthians na Copa Libertadores, independente do quanto dure essa participação. Ou o Corinthians pare rapidamente na Copa Libertadores, o que não deve acontecer pela campanha feita até aqui, ou vá até a disputa final. E esse período em que a CBF tem para preparar o time que joga em setembro, o próximo jogo da Olimpíada, mais a Copa América, é o tempo necessário que Tite quer para já começar a montar e planejar o seu comando à frente da seleção brasileira. Agora, há alguma possibilidade do Tite fazer parte dessa Copa América e dessa Olimpíada, ou não há essa possibilidade? Porque a Libertadores pode se estender até quase lá, né, Rogério? Verdade, chega bem perto, Vai depender disso, do caminho do Corinthians na Copa Libertadores. Esse é o peso da ida ou não, ou da confirmação ou não, para já do Tite no comando da seleção brasileira. É só isso. O Dunga permanece, é óbvio, não dá para demitir o Dunga enquanto não há o anúncio do novo técnico. O Dunga até está muito bravo, né? Tenho ouvido através de vocês aí do Rio, aqui em São Paulo também, acompanhando. O Dunga está bravo, fica botando culpa em emissora de televisão, que faz campanha, mas é gozado, né? Quem faz a campanha contra o próprio Dunga é a campanha dele à frente da seleção brasileira, né? Não há nenhum complô para derrubá-lo, né, minha gente? Não há nenhum complô, e o fato de estar lá embaixo nas eliminatórias depõe contra o próprio, né? Agora, Rogério, durante uma coletiva de imprensa, o Tite falou que não iria assumir essa seleção, né? Seria mais ou menos uma tática de despistar para essa negociação. A gente sabe que no futebol, muitas vezes, o não é sim, né? Mas nessa mesma coletiva, indagado ainda sobre essa possibilidade, e até falando sobre ele dirigir Corinthians e seleção, ele até fez uma passagem, né? Não se pode servir a dois senhores. E isso, para bom entendedor, minha palavra basta, ou seja, não dá para ficar no Corinthians e na seleção brasileira. O Corinthians até libera Tite. O Corinthians tem uma dívida de gratidão com Tite, como ele também tem, né? Isso desde lá de trás, quando o Andrés Santos era o presidente, e o Andrés não demitiu depois daquela eliminação para o Tolima. O Tite permaneceu comandando o Corinthians, e apesar da troca da administração, o que aconteceu, na verdade, é que houve uma troca de administração, mas não uma troca de filosofia, e o Andrés participa também, mesmo que indiretamente, dessa diretoria atual do Corinthians. Então, da parte do Corinthians não há nenhuma objeção. É muito óbvio que agora a torcida do Corinthians, isso é um reflexo que a gente nota muito aqui em São Paulo, ela está muito brava com isso, né, com essa possibilidade. Mas o corintiano também é brasileiro, né? Imagino que ele queira o melhor para a seleção brasileira. E o melhor para a seleção brasileira, eu penso, acho que vocês também, é Tite comandando a equipe logo, né? É verdade, isso é o que todo mundo pensa, até porque é o treinador mais preparado até aqui. Mas muito se falou também sobre as condições, né, que ele receberia a seleção brasileira em um momento turbulento, um momento difícil. E como é que seria essa preparação para receber o Tite? Você disse que esse tempo em que ele estivesse na Libertadores com o Corinthians seria o tempo de preparação. Como é que seria essa conversa? Seria a mudança de comissão técnica? Sairia todo mundo? Como é que funcionaria essa questão? Nos bastidores, isso já começa a ser feito, já começa a ser formalizado ou formulado. Os bastidores, a troca de nomes e a troca de membros da comissão técnica já começa a existir. O que todo mundo sabe, mas todo mundo não fala, é que quem continua mandando na CBF ainda é Marco Paulo Del Nero. Oficialmente não, ele não responde pelo cargo, não pode assinar nenhum papel, não representa a CBF. A CBF, teoricamente, não tem dono, não tem mandatário, mas tem, ele continua sendo Marco Paulo Del Nero. Tite já começa a conversar com a CBF e já começam a falar com ele a respeito da sua comissão técnica. Isso começa a ser preparado imediatamente. Eu não posso te assegurar quem sairá, mas Tite vai montar a sua comissão técnica de confiança, como o Dunga também montou a sua comissão técnica de confiança, obedecendo também a Gilmar Rinaldi, né? Que imagino, não ficará.
Rogério Assis, Mauro Santana, primeiramente é uma satisfação muito grande falar com um profissional da sua categoria, uma pessoa que também muito benquista dentro da nossa profissão. Aí em São Paulo tive já a satisfação de poder cruzar contigo, de poder conviver profissionalmente com você. E eu queria saber o seguinte, né, a tua opinião a respeito até desse comportamento do Tite, que sempre foi uma pessoa que a gente percebe uma integridade muito grande nas suas declarações, mas dada essa possibilidade de assumir a seleção brasileira, até por aclamação nacional, mas o Tite já criticou a seleção, inclusive sobre os fatos ocorridos nos últimos tempos, escândalos de corrupção, falta de comando, a falta de organização da entidade máxima do futebol brasileiro e outra situação, né? O Tite aceitando, né, entre aspas, essa condição de acertar com a seleção brasileira e ainda no comando do Corinthians, né, defendendo o Corinthians durante a Copa Libertadores da América, mas com o treinador ainda no cargo, se isso não compromete eticamente, né, a imagem do treinador. Mauro, um abraço para você, muito obrigado, a honra é minha falar com você. Bom, primeiro que o Tite não assumiu a seleção ainda e nem ele oficialmente falou sobre isso. Então não há nenhuma transgressão por parte do Tite, que é realmente um cara muito ético, um cara muito correto. Ele não afirma até agora categoricamente que acertou com a seleção brasileira e não o fará até o momento em que Dunga for o técnico da seleção brasileira. Tite não disse isso e não dirá enquanto o técnico da seleção brasileira for Dunga ou fosse outro qualquer. O Tite trata a coisa dessa maneira, ele caminha por isso, ele faz assim. Ele é um profissional muito correto. Nós aqui de São Paulo, que convivemos muito diretamente com o Tite, já por passagens em outros clubes, até no próprio São Caetano, no Palmeiras, no próprio Corinthians anteriormente, sabemos que esse é o comportamento dele e esse tem sido o comportamento dele. Há por parte dele um respeito ao profissional que está no comando. Só que a CBF entende que o profissional que está no comando, como imagina a maioria de nós, entende que é a hora de troca. E a hora de troca envolve hoje o principal nome da área do futebol brasileiro, né, Mauro? Concordo com você. E outra situação, né, que é até uma coincidência, desde Dunga em 2010, depois o Mano Menezes, Luiz Felipe Scolari, Dunga novamente, agora Tite, temos aí uma hegemonia de treinadores do Sul, treinadores gaúchos no comando da seleção brasileira. Eu tento buscar na minha memória, sinceramente, não vejo assim uma superioridade tão grande, né, nesse sentido. E se isso de alguma forma também, né, não é o caso do Tite, que é um cara bem mais conhecido por ter até se consolidado, né, profissionalmente no futebol paulista, mas dos demais treinadores, justamente por essa questão de alguns deles não terem trabalhado, é o caso do Dunga, não ter trabalhado no eixo Rio-São Paulo, de justamente por conta disso até haver uma cobrança maior, né, por parte da imprensa, até por parte da torcida de maneira geral. Mauro, eu confesso a você que eu não me atento muito para esse detalhe. É óbvio que a gente sabe que os últimos técnicos brasileiros da seleção, né, com os trabalhos feitos há pouco tempo, vêm do Rio Grande do Sul. Eu não me incomodo muito com isso, não vejo isso de... Mas a gente tem muito isso no Brasil, né? Infelizmente isso, porque o carioca não pode trabalhar em São Paulo, o paulista não pode trabalhar no Rio, ou o gaúcho não pode trabalhar em São Paulo, ou não pode trabalhar no Rio. Eu prefiro o competente, independente de onde ele venha, de onde tenha nascido. Tanto que não sou contra, por exemplo, o técnico estrangeiro, a menos que a gente tenha os nossos aqui mais capazes, né? Então, eu não vejo muito essa questão. O Tite, ele vem de uma escola diferenciada, ao meu modo de ver, né? Em relação ao próprio Mano, é claro, muito mais em relação ao próprio Dunga, que nunca dirigiu uma equipe de futebol e caiu na seleção brasileira. Nada contra o Dunga, nada que ateste que ele não possa um dia ser um grande técnico de futebol, mas eu imagino que seria interessante primeiro fazer um trabalho num clube, começar e conseguir firmar-se no nome trabalhando num clube, para que depois, ou em alguns clubes, para que depois chegasse a uma seleção brasileira. Tite é realmente diferenciado em relação aos outros treinadores, pelo seu comportamento, desde jogador de futebol. Eu conheci o Tite ainda jogando futebol aqui em Campinas do Guarani, finalzinho dos anos 80. Ele mal era titular do time, jogava muito pouco, até encerrou a carreira prematuramente. E as pessoas que conviviam com o Tite desde aquela época já notavam que ele era um cara diferenciado. E depois, quando ele se tornou técnico de futebol, até durante esse período em que dirigia clubes de futebol no Rio Grande do Sul, em Caxias, como o Juventude,
o Brasil de Pelotas, se não me engano, também foi dirigido por ele. O Caxias foi dirigido por ele. Tite trabalhou aqui na nossa área, foi comentarista de futebol em rádio de Caxias do Sul. Me lembro de ter visto ele em alguns jogos no interior de São Paulo, fazendo jogos do Juventude, até aqui na capital, e ele citava isso, dizia muito isso, que queria aprender, que sempre gostou muito de aprender, que queria estar do outro lado, que no nosso caso nesse caso é o nosso lado, enfim. Eu acho que Tite dará jeito à seleção brasileira, sabe? Até porque eu imagino que seja a nossa última esperança, né, meus amigos? Então, a confirmação do nome do Tite, que não pode ser feita ainda nem por ele, nem pela Confederação Brasileira de Futebol, vai ainda nos dar uma salvação. Porque eu confesso a vocês, não sei qual é a opinião de vocês aí no Rio, eu estou imaginando que a nossa seleção tem riscos muito grandes de não jogar uma Copa do Mundo, pela primeira vez. Eu estou preocupado com isso, né? Até pelo futebol que o nosso time não tem jogado. E os nossos adversários, que há 10, 20, 30 anos atrás não jogavam futebol, já aprenderam a jogar futebol, né? Isso que eu ia te perguntar, justamente por essa situação, você pela tua vivência, pela tua experiência, pela cobertura internacional que você já tem na tua carreira, questão da seleção brasileira, com apenas a 6ª colocação na tabela de classificação das eliminatórias e com equipes que têm apresentado um bom padrão e que até então não tinham grande tradição na disputa das eliminatórias, não incomodavam, né? O caso do Equador, o caso a própria Colômbia hoje tem uma seleção Bolívia, bastante forte. A Bolívia. O próprio também. Paraguai, que o Brasil empatou. Verdade. O Paraguai que chegou a ter uma boa participação no final dos anos 90 e na década passada. Mas ficou de fora da Copa do Mundo aqui no Brasil, né? Sim, mas aí já naquele período de entre safra, né? Mas a gente já está percebendo também que o Paraguai já começa a reconstruir a sua seleção. Qual seria o impacto, Rogério, de uma ausência da seleção brasileira pela primeira vez numa Copa do Mundo? E se você acredita realmente que essa possibilidade é real ou se ainda há bastante, né, caminho para percorrer? Temos 6 rodadas já disputadas, mas apenas 1/3, né, das eliminatórias. Se isso a gente já pode tirar uma tendência ou se ainda muita coisa pode acontecer, muita novidade pode aparecer? Mauro, Juan, meus amigos, eu estou preocupado porque você citou algumas seleções em que o Brasil enfrentava há 15, 20 anos atrás e vencia, até jogando na casa deles, né? O Brasil, por exemplo, tinha algum enrosco com altitude, mas chegava lá, pelo menos complicava o jogo, conseguia um bom resultado. Hoje já não é mais assim. Nosso principal adversário, em relação a essas equipes, por exemplo, a Bolívia, já não é mais a altitude. O nível técnico da seleção já não é mais o mesmo, o time caiu muito de produção, nós não temos, à exceção do Neymar, que é o nosso craque, o nosso melhor jogador, nós não temos mais jogadores tão fora de séries ou então jogadores que possam desequilibrar. Ao passo que os adversários, eles se aprimoraram. Hoje você vê muitos jogadores paraguaios, uruguaios, colombianos, que já jogam há algum tempo e são levados para o futebol europeu e que lá mostram qualidade. E lá eles aprendem, não é? Até porque, taticamente, o jogador ele é feito, jogando na Europa, ele aprende muito, com um pouco de quê? Um pouco de inteligência. O jogador que vai para lá, um jogador mediano, acaba se transformando num grande jogador. Eu estou muito preocupado com essa possibilidade da seleção não conseguir chegar à Copa do Mundo. Acho que é muito real isso, acho que é muito palpável a seleção não chegar a uma Copa do Mundo. Tempo ainda existe, tempo ainda há para que a seleção possa ganhar essa vaga à Copa do Mundo. Mas tem que ser rapidamente essa modificação. Isso tem que ser feito rápido. Não adianta demorar muito, porque depois a gente pode perder essa possibilidade. Eu já imagino a seleção, por exemplo, jogando uma repescagem, o que eu acho que é uma tragédia para o futebol brasileiro. A gente andou durante muito tempo, eu que sou um pouco mais velho que vocês, um pouco mais rodado, a gente andou há algum tempo meio que na soberba, já que a seleção conseguia tudo, e ganhava tudo, e chegava na Copa do Mundo e conseguia ótimos resultados. Não vou nem me referir ao 7-1. Que foi uma tragédia sem proporções, foi um tsunami que passou pela seleção brasileira, pelo nosso futebol, mas que também já vai ser esquecido, né, meus amigos? Mas a seleção fora da Copa do Mundo, o impacto de uma seleção brasileira fora de uma Copa do Mundo, para mim é imensurável, imensurável. Rogério, Ricardo falando com você, um abraço, Ricardo, e uma satisfação muito grande. Rogério, você acha que só a mudança do comando técnico pode fazer essa diferença ou o plantel que não é forte, o time brasileiro não é forte? Ricardo, as duas coisas.
Não vejo o Dunga como técnico da seleção brasileira, não vejo ele com esse know-how todo, e não vejo também o elenco, os jogadores chamados também com toda essa bola. Muitos deles já mostraram qualidade, mostraram que jogam muito mais do que têm jogado. A troca de um técnico, ela já é salutar, ela já é saudável exatamente por isso. A chegada de um novo técnico mexe com os jogadores. Mas imagino eu, e aí não é uma informação, na minha opinião, é uma opinião. Eu acho que o Tite vai dar uma chacoalhada interessante e vai até mexer com esse grupo, mexendo também na relação de convocados. A gente não tem grandes opções, a gente se buscar pelo futebol brasileiro, jogando aqui, então pior ainda, né? Quais hoje os jogadores em que a gente pode depositar uma confiança que, vestindo uma camisa da seleção brasileira, possam brigar pelo menos para colocar a gente na Copa do Mundo. Tá ruim o nível do nosso futebol brasileiro jogado aqui nos nossos campeonatos, em especial os regionais, e a gente vai ver no brasileiro também isso. Isso assusta um pouco. Mas imagino que a chegada de um novo técnico, e um técnico sendo o Tite, com a capacidade dele, isso pode animar, isso pode colocar a gente um pouco lá para cima, melhorar o astral, enfim, e a seleção melhorar o desempenho. Mas não vejo a seleção brasileira hoje já como a principal força do nosso continente e nem brigando para ser a primeira nas eliminatórias da América do Sul. Rogério, ontem eu estava até fazendo esse exercício de lembrança com amigos meus. O nosso time hoje, se a gente fosse montar uma seleção só que joga no Brasil, seria um time bem fraco. Só que chegamos à conclusão que hoje o time sub-23, da galera que joga no Brasil, dos jogadores que jogam no Brasil, seria talvez um time mais forte que um time principal, um time olímpico. Vem uma safra muito forte, mas é uma safra que também foi criada um pouco na Europa. E tu, Rogério, acha que o Tite poderia consertar isso? Esse defeito do jogador brasileiro de não treinar fundamento? O Tite seria esse cara para fazer isso? Seria. Até porque ele faz isso nos clubes em que trabalha. Ele tem feito isso nos clubes em que trabalha. Vamos pegar um exemplo um pouquinho do Corinthians atual, que vendeu metade do time para o futebol chinês, foi refeito no meio de um campeonato, entrou durante essa temporada com um peso gigantesco, primeiro em relação ao Campeonato Paulista, mas fora o Campeonato Paulista, com a Libertadores nas costas, porque o Corinthians foi campeão outro dia da Copa Libertadores, foi campeão brasileiro e entra com essa responsabilidade. O que fez Tite? Com o time sem dinheiro, aliás é meio estranho o Corinthians sem dinheiro depois de ter vendido quase todo mundo para a China, né? Mas vocês do Rio já sabem que os caras amarraram aqui muito mal feito os contratos, amarraram de forma errada e evidentemente que pagaram esse preço. Tite é o cara também para fazer isso, ele é o cara para pegar essa molecada e melhorar. E eu concordo com você, cara, porque olha, essa safra atual dos profissionais que jogam, se a gente pegar os campeonatos, vamos pegar os nossos principais aqui, Rio e São Paulo, não dá para fazer uma seleção, você coloca e fala, não, esses caras vão vestir a amarelinha e vão entrar em campo e vão brigar por classe. Eu não vejo, é fogo, é complicado, meus amigos, é muito complicado. A Olímpica, se preparada e bem treinada, ela pode render, mas não para 18. Acho que muita gente dessa Olímpica não vai conseguir aguentar essa responsa toda em 2018. 2018 é logo ali, como diria Fernando Vanucci, então não dá para botar os caras numa tremenda fogueira. Quem vai ter que resolver essa Copa de 18 pra gente, classificando o time primeiro, é o técnico e alguns dos principais jogadores. Neymar é o principal jogador, né? Agora, Rogério, aqui é o Juan conversando contigo mais uma vez, né? Primeiramente, queria agradecer a sua participação aqui na Rádio Bradesco Esportes FM, foi um prazer bater esse papo contigo. E a última pergunta é a seguinte, né? A gente está falando sobre a safra de 2018, a gente está falando sobre a questão da seleção sub-23 ser mais forte, mas uma coisa me incomoda bastante, que é a questão dos nomes, né? A gente vê uma convocação sempre com os mesmos 23 nomes, sempre se passou uma Copa do Mundo onde tomamos um 7-1 e alguns nomes permanecem. Eu queria que você falasse sobre esse tipo de questão, o que você acha disso? E já emendar te perguntando o seguinte, essa má fase do Dunga hoje, né? Essa campanha ruim do Dunga hoje, só prova que quem fazia o time de 2010 era o Jorginho? Eu vou começar pela última, Juan. Prova que quem fazia o time era o Jorginho, né? Que na verdade o técnico era o Jorginho, não era o Dunga, que era uma desconfiança que a gente tinha e que depois foi comprovada quando a imprensa até conseguiu chegar um pouco mais perto da seleção, mesmo tão blindada, e até observar um pouco mais o que era feito. Eu comecei pela última. Olha, Juan, cara, é complicado, porque já que a gente tem essa mesmice em relação aos 23 convocados, eu enxergo
meio que diferente de você, porque é um número interessante. Se você tem os 23 aí, você mantém. Vamos colocar pelo menos metade dos 23 como, não vou dizer unanimidades, né? Como jogadores que todos nós convocaríamos. Mas são bons nomes, são bons nomes. São jogadores que rendem muito mais do que rendem. Jogadores que jogam muito mais do que jogam. E não adianta a gente querer que o cara jogue no clube. O que ele poderia mostrar na seleção é completamente diferente. Tem a questão da adaptação, tem a questão de quem joga do lado, como quem joga do lado, o técnico que orienta, como o técnico orienta, como o técnico coloca essa equipe em campo. Tem tudo isso. Mas nós ainda temos bons jogadores. A seleção brasileira, evidentemente, que depende só do Neymar. Que bom que ela depende só do Neymar, né? Seria chato se ela dependesse só do Hulk, por exemplo. É muito legal depender só do Neymar, é muito interessante isso. Mas nós ainda temos um caminho legal e interessante para percorrer. Ou seja, não é que eu não estou vendo luz no fim do túnel, eu estou vendo o túnel ainda bem clarinho. Temos chance de classificação, mas essa questão preocupante que você levanta também existe. Tá certo, Rogério. Queria agradecer a sua participação. Foi um prazer bater um papo contigo. Meus amigos, foi uma honra toda minha, viu? Um ótimo final de semana para vocês aí do Rio. Como é que tá o Rio? 40 graus com aquele sol azul maravilhoso? Deve ser uns 45, né? O negócio tá meio quente aqui. Tá bom pra praia, Rogério? Pô, São Paulo tá com 40, cara. Então o Rio tá com 50, brincando. É verdade, é verdade. Estamos beijando o sol. Ótimo, ótimo. Ótimo fim de semana para todos vocês. Obrigadaço, uma alegria, uma honra participar com vocês aí. Valeu, esse Rogério Assis aqui na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte. O Canhão, que trouxe a informação de Tite na seleção brasileira do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você ouviu aqui no Cidade do Esporte.